1700 e partiu para o Senhor em 1760. Então viveu 60 anos de idade. E enviaram missionários para o mundo todo. Jovens, boa parte. Então, de uma mesma família, foi um jovem, manifestou sua carga definida de pregar o evangelho em um determinado lugar. E foi. E nunca mais voltou. Ali ele pregou o evangelho e dali ele partiu para o Senhor. Então essa mãe confiou, entregou o seu segundo filho, que demonstrou a mesma carga e deveria pregar em outro lugar. E foi seu segundo filho, e foi fiel ao seu serviço, e também partiu dali e nunca mais voltou para sua casa. Então essa mãe enviou o terceiro filho, o último, com o mesmo encargo, foi pregar o evangelho em outra região, ali realizou seu trabalho e dali partiu para o Senhor, e também não voltou para casa. E quando esse terceiro filho partiu, essa irmã foi encontrada um tanto desconsolada. E o irmão foi ao encontro dela para consolá-la. E falou algumas palavras a ela. Ela então disse assim a ele: irmão, eu não estou chorando, porque os meus filhos não estão mais aqui. Eu estou chorando porque eu não tenho mais filhos para entregar para o serviço do meu Senhor. Filhos não são. Eu me emocionei aqui que cliquei no lugar errado. Ver se eu consigo voltar. Voltei. Propriedades nossas. São propriedades do Senhor. Para o testemunho, a continuidade do testemunho do Senhor. Então, o primeiro elo nessa corrente é Paulo. Aí ele diz: o que de mim ouvistes, transmite. Transmite. Aí então ele coloca a segunda corrente de elos. Há homens, aliás, o segundo elo é Timóteo, porque ele está encarregando Timóteo de fazer isso. Então, o primeiro elo é Paulo, o segundo é Timóteo. O que de minha parte ouviste, Timóteo, você, o segundo elo, transmite. E o terceiro elo é homens fiéis e idôneos. Fiéis não precisa explicar do que fala, mas idôneos fala de caráter. Caráter. Ajude o Senhor a compreender isso, amados irmãos, especialmente os mais jovens. O que o Senhor está buscando em você não é talentos, não é te conceder mais dons, e nem mesmo mais sabedoria. Olha que fabuloso, né? Bom, primeiro que eu me emocionei com a história da mulher, né? Que ela teve 2 filhos e foi um filho fazer a missão lá de vida espiritual e morreu. Foi outro, morreu. Aí um irmão dela, né? Irmão no sentido espiritual, a procura e viu que ela estava triste. Ela estava triste por quê? Porque ela não tinha mais filho para servir a Deus. É um exemplo semelhante a. Eu vou esquecer o nome. A Ana. A Ana tinha ela não tinha filho, ela era estéril. Ela pede para Deus e ela entendeu que Deus precisava do filho para ele. Sabe que é uma mãe querer ter um filho para devotá-lo, para que esse filho sirva a Deus, não para ela. Sabe que é um pai entender que o filho não é dele, é de Deus, e o filho deve ser um cristão verdadeiro e obedecer ao pai. Quando a gente tem um mundo que cheio de vontade, que quer que o filho entre na escola para ter diploma, para ficar dizendo para todo mundo que o filho é diplomado, ó pai, tenha misericórdia de nós, porque não é possível essa falta de entendimento e não entender o que o senhor quer da gente aqui. Essa vida egoísta, egocêntrica, doentia, para não dizer outra coisa. A outra coisa é maligna, é ser conduzida pelo inimigo sutil, falso, mentiroso, que entra na mente da gente e faz a gente causar mal para a vida dos outros, espiritualmente falando, e consequentemente fisicamente.
Mas o mais importante é espiritualmente. Mas Deus sabia de tudo isso. Deus perdoou-nos e nos perdoa. Mas nós temos que nos arrepender. Se não houver arrependimento, não há novo nascimento. Se não houver novo nascimento, não há Espírito Santo nos guiando. E o Espírito Santo, além de nos guiar, nos consola nessas tristezas que a gente sente pelas bobagens que a gente fez na vida. Mas vem o maligno e põe isso na cabeça dos nossos filhos para nos atacar, do cônjuge e de todo mundo que puder atacar a gente. E a gente fica orando, orando, orando para ver se essas pessoas maravilhosas, parentes, amigos, ouçam o Espírito. Porque o Espírito não está pedindo para se afastar da gente. Mas o inimigo está. Está fazendo de tudo para ver o afastamento. Bom, vamos continuar. O que o Senhor está buscando em você é formar caráter. O caráter de Cristo. Para que você possa ser um vaso útil na casa do Senhor. Então transmite a homens fiéis e idôneos. Idoneidade. Caráter. Olha o quarto elo agora. Para que então eles ensinem ou transmitam a outros. E agora é uma corrente longa, né? A partir daí. Porque esses outros, eles têm, graças ao Senhor, sido realidade há 2000 anos. Nós estamos aqui. Porque Paulo foi fiel. Porque Timóteo foi fiel. Porque homens fiéis e idôneos foram fiéis e transmitiram a outros. Então nós estamos aqui. Como aqueles em quem foi depositado o evangelho da glória do Deus bendito. Louvado seja o Senhor. Cada um de nós. Então, aí está a primeiro símbolo, a primeira metáfora que eu gostaria de destacar. Não veja, não pense no evangelho de uma outra maneira, querido irmão. Ele é um legado que te foi confiado. Segunda metáfora. Capítulo 1 de novo, verso 18, que já lemos. Paulo vai dizer no final do verso assim. Senhores, ele falou, o evangelho é uma herança que tem sido delegada a um filho dele, aquele que nasceu de novo. E a responsabilidade é muito grande. Assim como a responsabilidade de Cristo foi enorme. Ninguém consegue chegar perto. E cada um de nós carrega a sua cruz. Significa que é como se estivesse ajudando a Cristo a carregar a cruz dele. Cooperando com o reino dele. Porque o reino dele é fazer discípulos para ele. E que esses discípulos sejam governados pelo Espírito Santo. Por isso que ele derrama o Espírito Santo para todos. E a nossa incumbência é, então, exatamente essa. De pregar essa novidade, as boas novas. O que é a boas novas? É você ter o Espírito vivificado. É ter o novo nascimento. É ser guiado pelo Espírito Santo. E o mundo? O mundo te seduz para você não ir nesse caminho. O mundo te seduz para as coisas do mundo. Para ganhar essa vida. Quem ganha essa vida, perde a vida eterna. Porque não temos que ganhar essa vida. Para ganhar é eterno. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Combate. Então a segunda metáfora que Combati um bom combate. O segundo símbolo é desse combatente. Nós vamos ver que ele usa uma outra palavra para esse combatente. Já vamos chegar lá. Então ele diz combate nelas. Nelas o quê? Nas palavras de Deus, ou profecias, das quais você foi objeto. Então, Timóteo, quando você ouviu essas palavras de Deus, através daqueles, que ele não cita aqui quais são, que te falaram a palavra de Deus, que você reconheceu como sendo palavra do próprio Deus, então você foi regado pelo próprio Deus e não por essas pessoas. Então, combate firmado nelas, nessas palavras, o bom combate. Capítulo 1 da primeira epístola, verso 18.
Parte final. Combate firmado nelas, o bom combate.